Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui nos Corredores do Varejo. Mais um episódio e hoje a gente vai tratar de um tema. Nós vamos revisitar um tema. A gente convidou para bater um papo com a gente o Felipe Tavares, que é economista-chefe da Confederação Nacional de Comércio, a CNC, para os íntimos, para falar um pouco sobre uma pesquisa que eles fizeram sobre o impacto das bets no varejo. Falo que a gente vai revisitar o tema porque ano passado a gente fez um episódio sobre isso e teve uma repercussão muito legal e a gente achou que era uma oportunidade enorme para trazer dado, para trazer agora para vocês sentirem o peso que é esse problema. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o Felipe. Então ele é economista-chefe na CNC e coordenou, né, esse trabalho de pesquisa fantástico. A gente deu uma olhada aqui no material para poder produzir esse podcast e achamos assim demais. Por quê? Quando a gente fala de consumidor, a gente está falando de dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro é um só. Não tem carinho, né? E esse dinheiro que o consumidor está gastando com as bets, ele necessariamente está deixando de gastar em outros pontos. Então, já vou aqui começar com o Felipe, primeiro agradecendo a presença dele, agradecendo a CNC por topar participar do nosso podcast. E já solto uma pergunta para você começar, Felipe. Vocês falam na pesquisa que as bets tiraram do varejo 103 bilhões de reais em 2024. Eu vou repetir esse número, 103 bilhões de reais. Né? Fala um pouquinho da pesquisa e de como que vocês chegaram nesse número, que para mim assim foi impressionante. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente começou a analisar, porque assim, a gente começou a olhar tudo que estava acontecendo no varejo, né? Ano passado era um ano que estava muito aquecido o comércio brasileiro, por questões de aquecimento do mercado de trabalho, crescimento de renda das famílias, e aí a gente estava olhando nos números que a performance do comércio não estava vindo como esperado. E aí a gente começou a estimar trajetórias potenciais ali do que deveria ser esperado de um faturamento do comércio devido a essa dinâmica macro, né, com emprego, renda, etc. E aí a gente viu que tinha algo fora ali do normal. E aí, investigando um pouco mais ali com alguns testes estatísticos, a gente viu que, de fato, o volume de bets, né, esse volume significativo das apostas das famílias, mudou o perfil de consumo da família brasileira. E aí, nessa mudança de perfil de consumo, quer dizer que as famílias deixaram de consumir no comércio tradicional 103 bilhões de reais, porque o supermercado foi reavaliado, a farmácia, vestimento, calçado, todos os itens, né, que compõem ali a cesta de consumo, foi alterado para tentar tirar ali um pedaço do orçamento para migrar para as bets. E isso acabou somando 103 bilhões. A gente ficou bem assustado com o tamanho desse número. No estudo vocês apontam que a estimativa de gasto total com as bets pelas famílias brasileiras está aí na ordem de 240 bilhões de reais, né, para o ano sempre de 2024. Dá uma noção de grandeza para a gente em relação a PIB, em relação ao consumo, o que esses 240 significam na economia brasileira? Tá. A gente está falando ali de quase 2, 3% do PIB brasileiro que foi migrado para apostas. Né? Então, esse é um volume muito expressivo. Se não me falha a memória, isso dava algo em torno de 30% da renda das famílias, da massa salarial inteira do Brasil. 30% a 40% da massa salarial, se não me falha a memória. Então, teve uma migração muito grande do orçamento familiar para as apostas. E quando a gente foi investigar um pouco os dados, né, lembrando que isso é feito sobre média, né? Mas sim, teve relatos, né, em algumas pesquisas, né, em alguns dados que a gente encontrou, que teve família que chegou a alocar mais de 100% da renda do mês em apostas, porque o cara se endividou muito, vendeu patrimônio, então a gente realmente teve um descontrole. E esse número, né, que a gente levantou, né, dos 240 bilhões foi o número do Banco Central ano passado. Né? E ele está muito desatualizado, porque recentemente o Banco Central atualizou essa estimativa, acho que faz um mês e pouco,
que o Banco Central atualizou, e isso já vai para casa de 360 bilhões, né, o novo número divulgado, porque à época, ano passado, o Banco Central tinha feito uma estimativa de 20 bilhões de reais por mês em desembolso das famílias em apostas. Agora, o último número do mês passado, eles recalibraram essa conta e foi para 30 bilhões mensais o valor em apostas. Então, teve uma crescente. Se a gente recalcular esse número agora para 2025, muito provável que o varejo, o comércio perca ainda mais por conta desse aumento dessa intensificação aí do volume de apostas. Quer dizer, não deve ser absurdo a gente pensar que nós estamos chegando aí na casa dos 140, 150 bi do varejo, que ele está perdendo isso, né? Se ele Então, está passando de 300 no geral, é, você falou em 2 a 3% do PIB, né? é, Que é e é um dinheiro que vai para fora do Brasil, né? A grande parte não é, as empresas não são daqui, né? Em sua grande maioria as empresas de aposta, elas são de fora, operam aqui, mas são de fora, né? Então a gente está acho que realmente tirando dinheiro da economia. a gente tira e acho que tem um problema ainda maior, que assim, é que a gente não faz a mínima ideia para onde vai o dinheiro. Porque assim, toda a governança e controle desses fluxos de aposta, ele é praticamente zero. Porque as empresas são estrangeiras, só que elas são estrangeiras, mas sediadas em paraísos fiscais. E paraísos fiscais de um segundo escalão, vamos falar assim, né? Porque quando a gente fala de paraíso fiscal, o pessoal relembra, Suíça, né, sei lá, Ilhas Caimã, são países mais comuns, né, do noticiário, né, do acompanhamento midiático e jornalístico. Só que 90, assim, a grande maioria dessas casas de apostas são sediadas em Curaçao, em paraísos fiscais muito pequenininhos e que, obviamente, tem uma governança muito diferente de uma Suíça, de outros países mais tradicionais, vamos falar assim, desse meio, né? Então a gente não tem governança, então a gente não consegue nem falar para onde vai o prêmio, como que funciona. A gente tem muitos relatos de lavagem de dinheiro em função dessa governança inexistente, porque a gente não sabe o quanto que se paga de fato de premiação, a gente não tem registro nenhum. Tanto que o Banco Central só conseguiu estimar, e o Banco Central, que tem acesso a tudo, só consegue estimar o quanto os brasileiros gastaram. Ele não consegue olhar muito bem o retorno desse recurso, porque é uma caixa preta. Se a gente fosse pensar, Felipe, nesse dinheiro entrando na economia, tá? Esse dinheiro, todos esses 240, 300 bi entrando na economia, né? O que a gente está falando em termos assim, de geração de emprego, em termos de geração de crescimento de economia, né? O que isso seria? Qual seria o potencial de crescimento de economia que a gente está perdendo com esse dinheiro todo saindo da circulação? Tem alguma ideia para fazer uma Tem, a estimativa gente disso? chegou a fazer umas estimativas, até ontem mesmo a gente estava calibrando ali, com base em alguns outros números, mas a gente pode falar que o Brasil poderia crescer um ponto, 1,5% a mais no ano. Então, por exemplo, se a gente sofre para crescer 2, a gente poderia estar crescendo 3,5, por conta só desse fluxo das bets. Então, se você parar para pensar que, por exemplo, o consignado privado, né, que foi anunciado recente, né, que é um caminhão de dinheiro que vai ativar o comércio, são 120 bilhões de reais que a Fazenda estima que seja ativado na economia, viu, consignado lá da FGTS. Um Esses terço. 120 bilhões seria um terço e ele teria a capacidade de gerar 0,6 pontos de crescimento no ano para o país, esse ano em 2025, essa é a nossa estimativa, né, do mercado. Se a gente colocar, né, uma regra de 3 ali, simples, a gente está falando que o Brasil poderia crescer 1,8, é 3 vezes mais de recursos ativando a economia. Então, assim, falar 1,8 é pouco? Não, 1,8 de crescimento é algo gigantesco, é quase dobrar o crescimento desse ano. É muito expressivo. Um outro dado aqui que chamou muito a nossa atenção foi o de número de famílias que entraram em situação de inadimplência por conta das apostas online. Nós estamos falando de 1,8 milhão de famílias que têm essa situação. Trazendo para o varejo, esse endividamento das famílias, né, qual que é o impacto que isso pode ter
no dia a dia do varejista? O grande problema é que as famílias se endividaram, né, nesse sentido aí por causa das bets, e não só se endividaram, elas ficaram inadimplentes. Então, isso elimina qualquer capacidade de ativação de crédito, né, e de conseguir manter essa família como uma família ativa no consumo nacional, né, na base de consumo aí do país. Isso destrói muito o ano do varejo. Se as famílias começam a ficar muito inadimplentes e ter restrição de crédito, você deixa de girar a economia, porque hoje ninguém mais transaciona em transação à vista, né? Mesmo quando você vai comprar algo à vista, você está comprando no cartão de crédito, né? Então você tem ali uma dívida de curtíssimo prazo. Se você eliminar crédito das famílias ou restringir muito esse crédito, tudo para de ser acionado, porque as pessoas deixam de comprar coisas básicas, às vezes mercado, farmácia, bens de consumo, né? Vestimentas, bens duráveis. Então, e o Brasil tem uma dinâmica peculiar ali na sua inadimplência, que é, como a gente é um país de renda muito baixa, né, renda média muito baixa, quando a família entra em inadimplência, ela demora muito tempo para sair. Então a família fica ali um ano e meio para conseguir se reorganizar, porque o orçamento é muito apertado, ainda mais a gente com inflação alta e tal, ela não tem muita margem de manobra para conseguir se reorganizar. Então esse 1,8 milhões de famílias representa algo que vai sair da base do varejo, de consumo do varejo, por 1, 2 anos. Então tem um peso. Vocês têm algum número que possa comparar o que esses 1,8 significam dentro do total de famílias endividadas? A gente aumentou a inadimplência quando a gente começou, antes dessa confusão das bets, ela estava ali na casa de 26% das famílias brasileiras. Com o fechamento do ano, a gente fechou em 29, 29,2. Então a gente aumentou ali uns 15, 13% o número de famílias inadimplentes no Brasil. É um aumento, se crescer 13% de inadimplência no ano, por exemplo, isso quebra um banco. Se o Uhum. banco tem aumento de nesse tamanho ali de 2, 3 pontos da sua base de inadimplência, um banco pode quebrar por isso. Sim. É, é muita gente. E é uma coisa que se a gente olhar um pouquinho para trás, né? O governo fez no começo do governo Lula, teve uma ação forte para tentar tirar as famílias do endividamento, né? Aqueles pequenas dívidas, tal, para reorganizar, para renegociar, tal. E aí a gente abriu uma outra porta enorme para essas pessoas voltarem para o mesmo problema. É uma Exato. coisa meio. Em termos práticos, Felipe, o que que isso diz sobre o futuro? A gente deve esperar tempos mais difíceis, cada vez mais difíceis, pensando especificamente no varejo? Tem alguma forma de lidar e contornar o problema? O que que essa situação diz para a gente em termos de perspectivas futuras? Perspectiva futura é muito preocupante, tá? Porque assim, o varejo sempre é um setor que a gente sempre está muito preocupado, né? Porque ele é muito exposto a ciclo econômico, é um patinho feio dos investidores institucionais, dada essa volatilidade, que é um setor muito mais arriscado. Então, é um setor difícil já pela sua natureza, né? Quando você muda significativamente o perfil de consumo das famílias e as famílias migram para as bets, né, o seu orçamento, e começa a ficar inadimplentes por conta disso, você coloca um fator de complicação no varejo muito mais pesado. Tanto que está refletindo que a confiança do empresário do comércio está em baixa há 5, 6 meses de forma ininterrupta. A gente está num dos menores patamares da nossa série histórica, aí, que tem mais de 10 anos de existência, né, da nossa pesquisa de confiança. Então a gente está muito preocupado dessa perspectiva. A gente vê que vai ser um ano difícil para o varejo brasileiro, embora a gente ainda tenha a perspectiva de crescer o volume do comércio esse ano, a gente poderia estar muito melhor se não fosse esse ponto. E tem um ponto que eu acho que as bets agregam, né, aí nessa complicação, que é o brasileiro tem dificuldades de lidar com o seu orçamento, tem renda baixa, o Brasil tem juros altos, a gente já sabe todas as dificuldades do país. E as bets foram colocadas não como uma forma de entretenimento, de modalidade de jogo de azar ou algo arriscado. As bets foram colocadas para famílias como opção de investimento, como uma opção segura de lidar com seu patrimônio, como se fosse a salvação do orçamento familiar. Então, assim, a forma foi muito injusta.
sabe? Como foi colocado. E isso destrói toda a educação financeira e a chance de prosperidade da família, né? Tanto que hoje a gente tem mais CPF cadastrado nas bets do que na Bolsa de Valores, na B3. Então você tem mais família apostando do que investindo. Então é um pouco desafiador lidar com essa equação, sabe? É um reflexo da total falha de educação financeira, né? As pessoas não têm a menor ideia de como gerir a própria renda e de como que funciona essa gestão da própria renda. É. E Não, e tem assim, você um ponto permitir. Pode falar. só para complementar, porque assim, a forma como você colocou, aí destrói, porque assim, você não teve chance de conversar em bases claras, né? Então você assim, não, investe aqui, porque ó, o pessoal fala, né, os influencers, eu comecei a ver, não, investe aqui às 2 e 3 da manhã que você vai ganhar 100% de retorno. Isso é 100% de certeza, vai lá, que não tem dúvida. Então, assim, a forma é muito. E assim, a pessoa filma fazendo como se fosse fácil e fosse certo. E foi divulgado recentemente lá na CPI que aquele aplicativo que o influencer usa, ele é fake, que ele é feito para dar só ganhos, né, enquanto o cara está filmando. Então, assim, aquilo beira estelionato, sabe? Então, assim, você realmente leva a pessoa a uma decisão equivocada, você ludibria ela, botar o orçamento ali, e aí não tem o que fazer, não tem educação financeira que consiga romper má fé em massa. Entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente defendeu, respondendo a pergunta que a gente vê, por isso que a gente defendeu muito a proibição, porque assim, se não consegue lidar de forma democrática, em boas bases de argumentação e explicação, pô, vamos proibir e aí a gente recomeça esse jogo, entendeu? E assim, o tamanho que esse negócio tomou no Brasil é uma coisa complicada, né? Se a gente for para um mundo em que as pessoas estão bem acostumadas a ver o dia a dia, que é o futebol, praticamente todos os times hoje são patrocinados por alguma empresa de bet, né? E hoje eu estava lendo uma nota conjunta dos clubes que saiu, porque tem uma lei que está sendo discutida no Senado, que é para regulamentar melhor a propaganda, né, de bet, e os clubes meio que desesperados, porque uma das coisas que eu acho não seria mais permitido é a colocação de placa, né, de comunicação estática nos estádios, e isso é um problema sério para a arrecadação dos clubes. Então, olha o tamanho que a coisa tá tomando, né? Você É, vê, quando que você imaginaria clube de futebol vir defender bet, porque ou tem as bets hoje em dia, ou eles não têm patrocinador. Felipe, no relatório que vocês fizeram, vocês compararam, tem um benchmark ali de como que esse mercado funciona em outros países, né? Essa estratégia de chegar pelo futebol também foi usada em outros países? Você tem esse paralelo, esse comparativo? foi em todos os países você tem ali um nível, então a Bet entrou muito forte, até surgiu, acho que na Inglaterra, se não me falha a memória, tem uma relação próxima com o futebol lá, todos os países têm. Nos Estados Unidos tem uma proximidade grande com o NBA e tudo mais, só que assim, a forma como essas apostas, né, e o pessoal lida com esse mercado de apostas, é muito mais madura, né? Porque primeiro, os Estados Unidos lida com apostas já há muitos e muitos anos, né? Tem uma cidade dedicada a isso, né? Então você tem todo um ecossistema muito mais preparado. E os Estados Unidos a gente usou muito como um grande benchmark, porque os Estados Unidos passaram por muitos problemas lidando com apostas, né? Tem até um grande caso que é os Estados Unidos aprovou uma lei há uns 20, 30 anos atrás, que é uma lei para tentar proteger os apostadores compulsivos, porque os cassinos físicos, eles tinham uma estratégia de marketing muito desleal com esses apostadores compulsivos, usavam algoritmos, ali uma inteligência matemática, estatística para identificar quem eram os clientes com maior probabilidade de ter um comportamento compulsivo e começava a dar voucher. Falava assim, ó, quer $1.000 para vir apostar aqui hoje, brincar? Pô, você quer vir para cá? Traz sua família, fica no nosso hotel, vou te dar ali um jantar, e começava a atrair a família inteira para dentro e o apostador. E aí chegava num ponto que o cara perdia aquele cheque de bonificação e aí botava o dinheiro, na hora que ia a pessoa perdia o patrimônio. E aí teve um caso que chegou na Suprema Corte lá dos Estados Unidos de uma mulher que ela perdeu em torno de $1 milhão no final da década de 90, começo dos anos 2000. E aí falaram assim, ó, ela está agindo fora da sua racionalidade. E o cassino sabia do que estava fazendo, ele fez de forma proposital
essa ação de marketing e tal, para atrair ela em má fé para dentro do cassino. E aí a justiça americana decidiu que o cassino tinha que indenizar ela e a família, porque agiu de má fé e usou a compulsividade dela contra ela mesma. E aí criou-se uma lei, que é onde que, se você cadastrar, se você tiver um apostador compulsivo, você ou alguém da sua família, ligar lá no 0800 do governo e cadastrar o CPF, né, o Social Security Number deles, o cassino e qualquer entidade de aposta é proibida de fazer marketing, de prestar serviço para aquela pessoa. Se houver e identificar a prestação de serviço, automaticamente tem uma indenização lá milionária para ser paga em torno disso. Então, assim, no ambiente de cassino físico, eles tiveram um baita problema com marketing predatório e criaram uma lei para proteger esse apostador. Aqui no Brasil, a gente usou a mesma estratégia que foi usada há 20, 30 anos atrás lá, numa escala muito maior, porque o influenciador dava cheque, estava lá, toma R$1.000 para começar a investir para a sua primeira aposta. Eu mesmo recebi infinitos e-mails de voucher para fazer a primeira aposta. O cara fala que é investimento, o cara tenta te dar brinde, tenta fazer marketing para o seu filho, para menor de idade. Isso é totalmente predatório, essa estratégia, entendeu? Então, a gente foi pelo caminho que os outros países proibiram. Então, isso embasou um pouco até a nossa defesa de pedir a proibição. Vocês, no estudo, vocês chegam a traçar um perfil dessas famílias que estão se afundando nas dívidas, que estão perdendo o controle por causa das bets? A gente não conseguiu entrar nesse perfil, mas teve uma das pesquisas que a gente teve acesso quando a gente estava fazendo a revisão de literatura para o nosso estudo, que ela mostrava que o perfil mais característico das apostas era o perfil feminino de menor renda. E aí depois, quando a gente leu isso, até no estudo a gente colocou no primeiro ensaio, não foi, acho que nem no estudo final, a gente colocou que tinha uma preocupação, eu pessoalmente tinha, a gente colocou no estudo que era, a gente tinha uma preocupação se aquele perfil era verdade, fosse verdade, a gente tinha uma preocupação do efeito do Bolsa Família para as bets. E aí acabou assim sendo uma sorte, né, que o Roberto Campos, na época do Banco Central, ele leu o nosso estudo. Acho que viu uma entrevista do presidente Tadros, né, algum material da CNC, e aí ele pediu para o pessoal do Banco Central fazer a estimativa, se tinha relação com o Bolsa Família. E ele comentou, eu estava no evento do Banco Safra no passado, e ele falou assim, eu fiquei assustado, porque o pessoal do Banco Central identificou que na época, 2 bilhões de reais do Bolsa Família foram para apostas. E a motivação foi porque, como o beneficiário principal é a mulher, né, do núcleo familiar e tal, se aquele perfil fosse verdade, você de fato tem um prato cheio para migrar a Bolsa Família para apostas, né? Então, estava tudo errado, realmente, assim, eles conseguiram entrar no núcleo familiar por uma parte que tem acesso a recursos de benefícios sociais, né, que já tem uma renda menor por questões estruturais. Então, assim, foi tudo muito ruim, sabe? Muito perverso, assim. Ô Felipe, além do varejo, que outras áreas da economia estão sendo afetadas ou mais afetadas por esse dinheiro que está saindo pelo ralo? Pelo varejo todo mundo sofreu, né? Principalmente a indústria também sofre, porque o varejo para de vender, todo mundo para de produzir, né? Mas teve um setor que ficou muito preocupado, até saiu o pessoal ficou com muita preocupação no setor bancário. Até saiu uma matéria, um estudo no final do ano passado do Bradesco questionando o valor de mercado do Nubank, porque o Nubank ele criou lá uma modalidade de crédito no Pix, né, para as famílias, e tinha um volume muito grande indo para apostas desse crédito no Pix do Nubank. E aí o Bradesco fez um estudo, publicou, falando que, dado o tamanho da inadimplência do crescimento dessa carteira de crédito no Nubank relacionado com apostas, se tivesse uma quebra ali da inadimplência por conta de bets, o Nubank poderia perder até 80% do seu valor de mercado. E aí o pessoal começou a ficar, e eu sei que hoje todas as casas, os bancos, eles analisam muito a carteira de crédito pessoa física para ver se tem evidência se a pessoa é apostadora, porque tem uma preocupação grande nesse comprometimento de crédito e dívidas das famílias por conta de apostas. No estudo Deixa, vocês indicam...
Vai Deixa eu lá. só fazer uma pergunta que me ocorreu agora. A novela da Globo, agora das 8, está abordando esse assunto, não sei se vocês estão acompanhando, por conta de um pai que não paga a pensão para o filho. Aliás, é até interessante essa questão, porque por conta da novela, tem um número que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas depois que a novela foi ao ar, a cena em que a mãe decide colocar o pai, decide entrar com um processo para cobrar a pensão, teve um aumento enorme de mulheres que fizeram isso na vida real. E aí a autora está usando esse núcleo para abordar também a questão da Beth, porque esse mesmo personagem que não paga a pensão gastou todo o dinheiro que ele tinha em aposta. E aí que não vai pagar mesmo a pensão, né? Eu tô contando essa história porque ele tá tirando a novela tá mostrando uma pessoa que tá tirando do básico, não tá dando a pensão pro filho, não tem dinheiro para nada e tá gastando isso em bet. A gente consegue dizer quais que são as categorias que são mais afetadas? De onde está saindo esse dinheiro que vai para aposta? As pessoas estão comprando menos comida, elas estão comprando menos roupa, elas estão gastando menos com lazer, elas estão gastando menos com saúde, com moradia. De onde sai esse dinheiro que vai para as apostas? A gente não consegue identificar de onde sai, porque a nossa metodologia é pela trajetória potencial, né? Então a gente estima aonde que o varejo deveria estar em termos de faturamento e aonde que foi o real. Então a gente só consegue ver o bolo que desviou, né? Então a gente sabe que 103 bilhões deixaram de ocorrer ali no faturamento do setor, né? Mas o que a gente vê, né? Daí é uma inferência não muito precisa, né? Mas a gente sabe que o setor de supermercados e atacadistas teve uma baixa de faturamento do que era esperado no final do ano, né? O comércio inteiro, pela pesquisa do IBGE, ele teve uma tendência de baixa e ficou estagnado no último trimestre do ano. Então a gente viu que teve um efeito em supermercados, atacadistas, vestuário, teve uma queda, né? Andou de lado ali segundo o IBGE. Então teve acho que esses itens mais característicos, né, do consumo, principalmente de menor renda. Felipe, no estudo, vocês fazem aqui um comparativo entre o impacto, né, das bets na renda das famílias mais pobres com as famílias mais ricas. Que as famílias mais pobres teriam um impacto 4 vezes maior do que os mais ricos, né? Quando a gente olha para esse impacto no varejo, a gente pode falar que isso é um problema que tá mais que vai ficar mais evidente, que é mais forte no consumo da baixa renda, ou mesmo quem vende para renda mais alta vai sentir no bolso também esse desvio de dinheiro? Não, mas na baixa renda. Ele é muito concentrado na baixa renda, o efeito, tanto que a gente vê até pelo perfil de estratégia de marketing, né? Todos os influencers, as pessoas que estão ligadas ao mundo de bets, são influenciadores do público D, C, D e E, né? São influenciadores mais de massa, são funkeiros, né? São pessoas que não conectam muito com poder aquisitivo mais alto e com escolaridade mais alta. Tanto que no perfil socioeconômico que a gente identificou por outras pesquisas e tal, era o público feminino com menor escolaridade e menor renda. Então não basta ter pouca renda, né? ou pouca escolaridade. Essa combinação, pouca renda e pouca escolaridade, é uma combinação muito comburente aí para o sucesso das bets, porque foi nessa estratégia que eles pegaram. Então ele pega uma pessoa muito icônica para esse público e fala o seguinte: põe R$ 10 aqui que você vai conseguir pagar o seu aluguel. Eu vi algumas propagandas que o cara falava isso, falou assim: você vai conseguir pagar o mercado, você vai conseguir passear no fim de semana, entendeu? Então ele busca essa família que tem a renda muito limitada. Um outro dado da pesquisa de vocês aqui que me assusta para futuro, né, que é sobre a entrada desse mercado de bets nos jovens universitários, né? Que 70% dos universitários com idade média de 21 anos apostam regularmente no Brasil. Entre os que falam que apostam, né, que participam de aposta como forma de entretenimento, 42% tem dificuldade financeira. Então nós estamos falando de 70% dos universitários apostam, desses que apostam, 42% têm dificuldade financeira, né? E na pesquisa também foi apontado que 81% dos
universitários entrevistados já participaram de alguma aposta esportiva. Bom, então a gente está falando um público de baixa renda, a gente está falando de mulher, mas a gente está falando de muito jovem. E aqui Sim. não é um jovem de baixa renda, né? Porque tudo bem que você tem hoje, caiu um pouco o perfil de renda do universitário, mas ainda você tem que ter um mínimo de estrutura, né? Para conseguir estar num ambiente de faculdade. Quer dizer, e é um público que é o futuro, né? Se esse cara já está durante a faculdade, 42% do público que a gente falou aqui já tem problema durante a faculdade, né? Problema financeiro. O que a gente está plantando para frente? Essa é uma preocupação grande, tanto que uma das coisas que a gente tinha levantado e viu em muitas pesquisas, e foi um pouco atrás, foi o tamanho de número de atrasos de matrículas e de desistência no ensino superior privado em correlação com as BETs. Então, o cara entrava em dificuldade, esse aluno começava a atrasar a mensalidade, e aí, quando chegava mais para o final do semestre, ele não renovava a matrícula, trancava e desaparecia. E eu sou professor, né, em graduação, e eu até comecei a perguntar para os alunos, falei assim, vocês apostam? 100% dos meus alunos apostavam, ou já tinham apostado pelo menos. E tinha um lá que era viciadaço, assim, que ele adorava, que ele era super assíduo toda semana e tal, ele gostava muito de aposta esportiva, não era nem o tigrinho. Ô Felipe, você dá aula em curso de economia, né? Dou aula de curso de economia e eu dou aula no IBMEC, que é um curso caro. E Socorro, muita gente. gente. Assim, eu fiquei assustado, porque quando a gente pegou as bets, eu não acompanhava, porque eu não acompanho influência, eu não aposto, então eu não sabia. E quando começaram a falar, eu falei assim, não é possível que é tão grande assim. E aí a gente foi começar a olhar as estimativas, aí eu comecei a falar com o pessoal de banco, para ver se eles estavam analisando, e aí cada caixinha que a gente abria via um número catastrófico, sabe? Vinha algo assim muito assustador. Eu falei, pô, não é possível. Em todos os lugares você tem efeitos muito negativos. E aí, de fato era algo gigantesco. Deixa eu só. Mata uma curiosidade minha que me surgiu agora. O perfil dos apostadores fora do Brasil é o mesmo daqui? Quer dizer, a gente tem no mundo inteiro um perfil específico de pessoas que estão dispostas a gastar dinheiro em apostas, ou a gente tem aqui no Brasil um perfil comportamental, educacional, que é diferente do perfil dos apostadores em outros países? Eu não tive acesso a nenhum estudo assim, conseguisse comparar certinho, mas me arrisco a dizer que tem uma similaridade em termos de escolaridade, né, e renda. Então, isso de fato tem. Nos Estados Unidos, essa questão de apostas esportivas que eu olhei um pouco mais é muito presente nas massas, né? Então, onde os esportes conseguem realmente mobilizar muita gente. Mas assim, nada é tão trágico quanto o Brasil, porque assim, se você pegar o público de baixa renda, né, e baixa escolaridade nos Estados Unidos, ele tem muito mais renda e muito mais escolaridade do que o brasileiro, né? O problema é que a nossa distribuição ela é muito assimétrica, né? E o nosso baixo é muito baixo. Então, coisas que lá nem se passam, né? E o marketing é sempre vai nessa pegada de complementar renda? De revestir jogo como investimento, como é feito Não, aqui ou nos não? Estados Unidos não. É um Não, pouco menos esse é um perverso, então. caso brasileiro. Muito menos. Acho que é por conta da legislação e dessa maturidade, mas ninguém. E tem um outro ponto, né? O público americano, né? A população americana é muito mais madura em termos de discussão de investimento, né? É o país que mais tem investidores no planeta, né? Então as pessoas lidam muito bem, muito melhor com as suas finanças, né? Então, lá as casas de apostas falam, não, eu sou uma casa de aposta, então isso é um jogo de azar, tem risco, é complicado, então isso é muito mais honesto, né, da forma como é posto ao público. As bets, elas são legais no Brasil desde 2018, né? Mais ou Tem menos. ela mutou, né? Em 2018 liberou a aposta esportiva. E aí Uhum. ali, no 2021 para 2022, ou 22 para 2023, agora não lembro,
você teve uma mudança na legislação que tinha sido aprovada em 2018, que abriu uma brecha para essas apostas de cota fixa, né? Tanto que essa questão do tigrinho, né, esses cassinos, né, o tigrinho aí que ficou como o nome conhecido, né, ele é uma interpretação desse aposta de cota fixa, não é que necessariamente é 100% liberado. Tanto que tinha todo um capítulo ali de regulamentação, de cadastro e tal, que nunca tinha sido observado. Tanto que o Ministério da Fazenda fez uma ofensiva, ali, uma força-tarefa, e eliminou centenas, né, de dezenas de casas de apostas que eram ilegais, né, irregulares, aqui no Brasil online. Mas ainda tem muitas, e essas muitas são muito poderosas, né, e aí tem um poder grande aí de influência. Explica pra gente, só para diferenciar, o que é essa aposta de cota fixa? Ninguém sabe, assim, não tem uma definição muito clara, por isso que é interpretativo, entendeu? Mas é como se você tivesse limitado a sua perda, alguma coisa assim. Então, assim, eu aposto R$100. Então, assim, eu estou limitado a perder o dinheiro que eu pus. Tem aí uma discussão, eu não sou jurista, mas tem uma discussão jurídica grande sobre esse paralelo. Assim, ninguém nunca falou que o cassino online estava liberado. Falaram que a aposta de cota fixa estava e, portanto, fizeram uma interpretação que aquilo seria um tipo de aposta de cota fixa, sabe? Tá. Se a gente olhar, então, para o cenário, dá para falar que um grande problema é a falta de regulamentação nisso tudo. A partir do momento que a gente pode ter um monte de essa cota fixa, todo mundo consegue entrar porque ninguém sabe direito o que é, então acho que a primeira porta que tem que ser fechada é da regulamentação. Assim, acho que é uma questão de fechar a primeira interpretação da lei, né? Então, assim, a parte jurídica, o judiciário, né, ele vai precisar definir as interpretações. É um pouco da nossa peculiaridade, né? Por exemplo, o sonho de valsa é bombom ou é wafer? A depender da interpretação, muda-se o imposto e tal, sobe para o Supremo. Então, você precisa que o judiciário defina como que a gente lê o que está escrito na lei, né? Para a gente conseguir interpretar. Então, acho que tem um capítulo jurídico mesmo para ser feito de interpretação. Tem uma parte de regulamentação, acho que de regras operacionais, que é muito importante. Só que tem que, acho que, observar um fator que talvez seja muito difícil ou impossível a gente conseguir regulamentar e corrigir a trajetória com o carro andando aqui. Porque o Brasil tem algo muito peculiar, que a gente tem toda essa questão social e tudo mais, mas houve um ataque muito grande de buscar menores de idade, né, para entrar no tigrinho e tudo mais. E no Brasil a gente não consegue regulamentar e regular coisas que são absurdas, né? Isso nos Estados Unidos você tem uma inteligência muito maior, você tem um histórico muito maior, né? Então, por exemplo, no Brasil é muito mais fácil você, um menor de idade, acessar conteúdo inapropriado, você tem ali algumas questões, né? Então, dado isso, talvez a gente não tenha condições de regulamentar a proibição de acesso a alguns lugares, né? E lembrando que lá nos Estados Unidos a Receita ela atua muito forte em questões de lavagem de dinheiro, você tem toda uma regulamentação de crimes financeiros que é muito bem aplicada lá, então eles conseguem buscar, eles têm um esforço ativo sobre isso. Aqui a gente não tem isso, a gente não conseguiu. Ainda de nenhum esquema que foi divulgado de lavagem de dinheiro, conexão com organizações criminosas, né, que foi falado, lavagem de dinheiro para Comando Vermelho, PCC, etc., ninguém foi preso até hoje por lavagem de dinheiro via as apostas. A gente não tem essa inteligência aposta funcionando. Então, eu pessoalmente, e aqui a CNC a gente fez esse estudo, né, e entrou com a ação no Supremo para pedir a proibição, por entender que a gente não tem condições e ferramentas hoje no país para conseguir regulamentar esse monstro, porque no mercado online é muito fluido. Tanto que a nossa proposta foi assim, a população quer apostar, é um negócio importante, tudo bem, então vai para o cassino físico. No cassino físico, eu consigo aplicar as regras muito mais fáceis. Eu consigo proibir menor de idade, eu consigo ter um controle maior sobre o apostador compulsivo, identificar ele, eu consigo fazer todo um controle melhor sobre lavagem de dinheiro e fluxo, o fluxo monetário que tem ali na casa, e além de eu ter um desenvolvimento regional maior, construir resort, hotel, né, o turismo pode se beneficiar disso tudo. Então, acho que é muito difícil a gente conseguir ir na regulamentação no meio do caminho, hoje como está. Tá? Como é que você tem visto, Felipe, a CPI das bets? O quanto que ela efetivamente você acha que vai contribuir para essa regulamentação?
Eu, assim, acho que não vai, assim, não sei. Eu confesso que eu tinha uma expectativa de que se levasse a discussão, só que assim, se você fizer uma CPI, a pessoa foi lá eu não sabia disso, eu descobri assistindo a CPI, né? O influenciador lá, não lembro qual que era, que falou que o aplicativo dele era fake, né? Aí eu até vi uma outra pessoa na internet analisando e falou assim, pô, se o cara reconheceu que ele tem um aplicativo fake para influenciar pessoas a fazerem aquilo e tudo mais, isso daqui caracteriza estelionato. Se ele não E saiu nada. dali preso, Entendeu? Assim, quer dizer que não é sério. então assim, a gente tá discutindo muito mais para talvez querer tacar gasolina numa fogueira, fingir que a gente está se preocupando com algo, mas de fato não sei se tem isso. Porque assim, se todo influenciador, e isso nos Estados Unidos é muito claro, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, como eu acho que eles lidam há muitos anos com apostas, é muito claro que a fonte de receita da casa de apostas é a perda do apostador. Isso não tem dúvida na cabeça do americano. O cara sabe que ele entrou num cassino, a receita bruta daquela empresa é dada na perda. Né? Isso é muito simples, porque o ganho é prejuízo, né, na casa. Tanto que tem filmes que falam disso, vamos quebrar a branca e etc. Né? Aqui no Brasil, é o único lugar onde a gente colocou uma forma que não, assim, a gente vai pagar milhões de reais para as pessoas divulgarem aquela aposta e a fonte de receita que paga aquele marketing não é a perda. Então, se não é a perda, é o quê? É O o que quê? gera receita no cassino? É a perda que gera receita. Então, assim, se o influenciador tivesse que ter um disclaimer lá, fosse, ó, o meu salário é pago com a sua perda, né, uma tarja vermelha já escrito, isso já ajudaria muito para a população desconfiar, né? Falar assim, pô, talvez eu vou ver, talvez esse investimento não seja muito bom, né? Porque o cara ganha quando eu me dou mal. Então acho que a CPI não vai levar a gente a lugar nenhum pela forma como começou, sabe? Eu acho que as perguntas a gente teve vídeo lá de senadores sendo ensinado a jogar. Não era muito, acho que era se esperado, sabe? De algo que fosse um pouco mais sério e efetivo. E essa legislação que está sendo discutida sobre os controles na comunicação das apostas, você acha que isso é um caminho ou também é enxugar gelo? Acho que é enxuga gelo, assim, porque assim, os termos que precisam ser. Por exemplo, a gente teve proibições de coisas que eram nocivas à população, a gente teve proibições irreversíveis, né, de comunicação. A gente proibiu propaganda de bebida alcoólica, de cigarro, a gente teve proibição de vincular a marca, né, de bebida alcoólica com esporte, a gente teve coisas que foram super duras, né, ao longo aí da nossa história. Nas apostas, a gente não quer seguir na mesma rigidez que a gente seguiu em outros temas, que são extremamente nocivos ou às vezes menos nocivos para as famílias do que esse volume de apostas. Então, assim, por esse excesso de vontade de ser flexível, né, nas regras e nas sanções às apostas, eu não acho que a restrição vai ser muito ativa do que eles vão propor, sabe? Porque igual a gente já falou aqui, pô, o Campeonato Brasileiro é patrocínio master de casa de aposta. Todos os times de futebol são. Grandes influenciadores, formadores de opinião também são. Grandes eventos culturais, sociais aí de massa têm dinheiro de apostas. Então, assim, acho que não tem muito como restringir, porque o cara vai falar assim, ó, se eu não puder fazer marketing, deixo de movimentar esse volume. Então, acho que tem que ser realmente muito restrito, tem que ser binário. É não 100%, porque a gente não tem as bases para discutir o meio termo. Muito bom, muito bom. Duro que assim, eu me sinto até mal da gente ter que discutir isso, né? Tem tanta coisa legal pra gente bater papo, falar sobre varejo, falar sobre o crescimento do comércio, sobre o desenvolvimento do comércio, e a gente tem que abrir espaço para falar de uma coisa que tá sangrando, uma ferida que tá aberta. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas ligadas ao varejo, muitas não se dão conta disso. Muitas não percebem. Por isso que eu acho legal a gente falar desse volume de dinheiro que está deixando de ser gasto na lojinha do seu Joaquim ali na esquina. Né? Não é Sim. só o grande supermercado que está perdendo, não é só a grande loja de fast fashion que está perdendo. É o varejinho pequeno.
E talvez até mais. Talvez até mais pelo perfil que você falou de apostador, talvez esse varejo menorzinho que atende aquela população mais local perca até mais do que o grande varejista. Sim. E as pessoas, a gente está com uma péssima mania, assim, na minha visão, de querer separar as medidas e as coisas que acontecem no Brasil entre o que afeta só o empresário e o que afeta o povo. Né? Então, assim, não, essa medida, se eu não vou para a Disney, isso não influencia a minha vida. Se eu não faço aquilo, isso daí não influencia a minha vida. Isso é só a empresa, é só o grande que vai perder. Não existe nenhuma medida. Se algo é ruim para todo mundo. Né? E normalmente quando algo é ruim, vai ser ruim para todo mundo e quem tem menos renda, menos escolaridade, paga 100% desse prejuízo, porque quanto mais dinheiro e mais informação você tem, você consegue driblar o efeito negativo. Né? Então, a pequena empresa sofre mais do que a grande, não tem dúvida. A família de menor renda sofre mais do que a família com mais renda, não tem dúvida. Então, a forma como a gente colocou a discussão, né? Tipo, você é contra o pobre se divertir. Eu falo, não, nem um pouco, não tem isso. Entendeu? Você é contra o meu time de futebol que contratou lá o atacante com dinheiro da Bet. Não, ninguém é contra nada. A gente só acha que quando o supermercado deixa de vender, né, o grande grupo econômico deixa de vender, isso quer dizer que alguém deixou de comprar. Então, assim, me preocupa muito eu ver supermercado tendo uma performance que não era esperada, porque quer dizer que as pessoas trocaram carne por frango, frango por linguiça, linguiça por nuggets, e piora a qualidade do que foi consumido para sobrar renda. Se piora a qualidade, piora a saúde daquela família, piora o ambiente dentro do lar. Então tudo vai se encadeando numa fórmula negativa, sabe? Isso me preocupa muito, e isso não foi colocado em debate, sabe? E esse supermercado que deixou de vender, ou está vendendo menos, vai mandar algum funcionário embora. E esse cara vai sair do consumo. Né? E aí a indústria que venderia para aquele supermercado também vai ter que mandar a gente embora porque ela não está produzindo para vender lá no ponto final. É uma engrenagem. Né? É uma engrenagem e é uma coisa que a gente vai ter que continuar discutindo, pelo menos durante mais algum tempo aí, até essa regulamentação talvez sair, talvez deixar a coisa um pouquinho mais redonda. Felipe Tavares, assim, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um papo que é a nossa pequena tentativa aqui de jogar luz a um problema. De novo, né, Fábio? Bate aí, de novo, que bate aí na porta de todo mundo. E assim, eu espero que a gente consiga falar de novo, mas agora sobre algum motivo mais interessante, alguma coisa mais positiva, né? Espero que sim. Eu ando sendo muito acusado de ser pessimista, porque eu só ando falando de notícia ruim, aí eu tô tendo que agora começar a falar para as pessoas, antes de começar a falar, eu não sou uma pessoa pessimista, eu não tenho culpa dos temas que eu sou obrigado a falar, tá? Então, é só para avisar isso. Não tenho culpa da realidade, né? O próximo convite que a gente vai fazer para você vai ser para falar do crescimento do varejo no ano de 2025. Aí, legal. Vamos fazer assim, vamos deixar isso combinado para o final do ano. Mas tá bom, legal. Felipe, obrigado. Thaís, mais uma vez, obrigado. E obrigado para você que esteve aqui com a gente. É um tema para pensar, não tem o que fazer. Vamos pensar e vamos ver como que a gente pode fazer a nossa parte para tentar melhorar isso. Certo? Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!